Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai esteja com todos vocês. Irmãos, hoje eu venho fazer esse vídeo aqui. Eu andei vendo. Eu sumi um pouquinho, né, irmãos? Faz tempo que eu não faço vídeos. É que ultimamente eu tava assistindo bastante os vídeos dos irmãos. Vídeos cada vez muito bom, a gente fica muito feliz, né? Em saber que tantas pessoas, assim, acordaram do sistema religioso. Estão aí, né, fazendo vídeos, falando a verdade, ajudando os irmãos. A gente sabe que o tempo está muito curto, as coisas estão acontecendo, cada dia mais a palavra do Pai está se cumprindo. E a gente fica feliz, né, irmãos, que mesmo que um lado triste, porque muita gente vê muitas pessoas que saíram do sistema religioso, deixaram esses nomes pagãos de Jesus, Cristo, esses nomes, e entraram no judaísmo, né? Igual fala, sai de um buraco entre outro. A gente fica triste por esse lado, mas é igual acontece, né, irmãos? Tem muitos que estão no nosso meio, mas infelizmente são joios, né? E fazer o que? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E falar para esses irmãos, né? A gente conversa muito com eles, mas eles defendem muito o tal de Yahushua, né? Infelizmente, é o trabalho do nosso Pai, né? Se eles foram para despertar, o nosso Pai vai despertar. Irmãos, hoje eu queria fazer um vídeo para falar um pouco sobre o Pai. Eu venho sentindo, irmãos, eu já tava assistindo bastante vídeos de bastante religiosos pregando, e eu também, quando era da denominação, né, irmãos, a gente vê que eles colocam o Pai como um Deus. Eles têm, literalmente né, irmãos, você vê, eles chamam o Pai de Deus. Eles não têm, assim, como podemos dizer, aquele amor de pai e filho. Eles não consideram o Pai como um pai, e sim como um Deus. E eles erram, né, irmãos? Se a gente for ver, analisar, né, o que é um Deus? Se a gente for ver, analisar certinho, Deus, ele gosta de rituais, eles gostam de sacrifícios, eles gostam de holocaustos, eles gostam de ser adorados, né? Eles gostam de ser bajulado por quem adora, eles gostam de ser servido, né? Eles gostam disso, eles são assim. É por isso que Satanás, né, irmãos, ele quer ser um Deus, porque ele gosta que você dance, cante, bata palma pra ele. Ele quer que você fique o adorando lá de joelhos pra ele. Ele quer isso. E as religiões, irmãos, infelizmente, eles fazem isso para nosso Pai. Eles acreditam que eles têm que servir o nosso Pai. Eles acreditam que o nosso Pai quer que você faça rituais para eles. Eles acreditam que o nosso Pai quer glória, quer sacrifícios, quer holocausto, quer que ele seja um Deus. Eles acreditam que o nosso Pai fica lá 24 horas em cima de um trono sentado. E que os anjos ficam lá com uma bandejinha servindo o nosso Pai. Eles olham para o nosso Pai assim. Eles colocam ele como um Deus. Eles não colocam ele como pai, como um ser, só que ele é um pai. Ele é pai. A diferença de pai para Deus é muito grande. Porque o que é ser um pai? Nenhum pai, irmãos, quer que você fique ajoelhado para ele. Nenhum pai quer isso. Qual pai quer que seu filho se ajoelhe para ele? Nenhum. Ele quer apenas que você o obedeça, ele o ame. Isso que ele quer. Assim que ele quer que você ame ele e os seus irmãos. Porque um pai, quando vê seus irmãos brigando entre eles, ele fica triste. Ele se entristece. Porque ele não fez isso para os irmãos ficarem brigando. Ele fez para eles viverem em amor, em harmonia. Todo pai fica feliz quando vê que a sua família está em amor e harmonia. Quando seus filhos obedecem, quando eles não brigam, quando estão em paz, né? Todos os pais, eles querem isso. E o nosso Pai, eles fez a gente para isso. Não é até que é o principal mandamento, é você amar. Um amor, né? Mas eu queria explicar isso, irmãos, porque eu vejo muitas pessoas falando, né, de Deus, né? E eu vejo, assim, que eles falam de Deus como se fosse, assim, eles não têm eles como um pai, né?
Para vocês verem, eles chamam o nosso Pai de Deus. Onde já se viu você chamar o seu próprio Pai de Deus? Eles querem, além disso, eles querem dar nome pro nosso Pai, né? Como se isso fosse possível. Nós, pessoas, criaturas, que fazem coisas erradas, que erram todos os dias, querendo dar nome pro nosso Pai, mas, né? A gente só fica observando isso, né? Sem falar que nenhum de nós, irmãos, vamos falar pelo pai físico. Nenhum de nós chamamos o nosso pai físico pelo nome. A gente chama ele de pai por quê? Por respeito, por amor, por, né? Então, por que o nosso pai, lá de cima, o que nos criou, todo-poderoso, o Criador, vocês querem chamar ele por nome? Porque Deus, isso não é nome. Qualquer um pode ser um Deus. A Xuxa é um Deus. O Didi é um Deus para esse povo, não é verdade? O pastor mesmo é um Deus para esse povo, eles adoram e servem o pastor como se fosse nós. Agora, o nosso pai, agora um pai, a gente chama ele de pai porque a gente ama, a gente respeita. E é assim que a gente deve chamar o nosso pai, o Criador. Por amor a ele, por respeito a ele. Todo pai fica feliz quando seu filho chama ele de pai. Nenhum pai se agrada quando fica chamando ele pelo nome, porque isso não é bom, ele não fica feliz, ele não diz respeito. Não é verdade, irmãos? Então, eu queria só deixar claro essa diferença entre pai e Deus, para deixar muito claro para as pessoas que o nosso pai, ele é pai, ele não é Deus, irmãos. Ele não é Deus. Quem fala que ele é Deus está mentindo, porque ele não é Deus. Ele só quer, irmãos, que você o ame, o respeite, ama seu próximo, obedeça o mandamento dele. Faça isso. É isso que ele quer. Ele mandou o filho dele aqui apenas para ser isso. Agora, dentro das religiões, não, eles não ensinam isso. Eles ensinam que Deus quer que você fique se prostrando para ele, quer que você o adore, ele quer que você sirva a ele. E o nosso pai, ele não é servido, irmãos. Ele é o maior porque ele é o menor. Irmãos, imagine, se ele criou a ser humilde, a humildade, você acha que o nosso pai não seria humilde? Os irmãos entendem? Eu não vejo, irmãos, o nosso pai como alguém que fica sentado num trono, alguém, sei lá, que fique o povo tudo ao redor dele, bajulando ele. Não. Ele criou a humildade, ele criou a simplicidade. Ele é o maior, irmãos, porque ele é o menor. E ele é o exaltado porque ele não se exalta. Então, é isso que eu vejo. Eu fico vendo essas pessoas aí falando do pai, que todo poderoso, criador, que ele tem que ser servido, que você tem que adorar ele, que você tem que... Qual pai que quer que você fique cantando e batendo palma, ajoelhando pra ele? Mas ninguém quer, isso não é ser pai. As pessoas têm que aprender a diferença de pai pra Deus. Eles têm, a partir do momento que as pessoas olharem ele como um pai, eles vão parar de fazer isso, irmãos. Porque em João fala que ele não é servido por homens, que ele não aceita a glória de homens. Ele não precisa disso, irmãos. Ele não precisa disso. Ele é maior que todos nós. E ao mesmo tempo ele é o menor, porque ele se faz o menor. Não porque ele é, mas ele se faz. Os irmãos entendem? Então, era só isso mesmo que eu queria fazer. Um vídeo bem simples, rápido também. Só pra tirar, assim, falar a minha opinião, o que eu acho, né? E expressar, porque a gente vê muitas pessoas por aí fazendo esse tipo de coisa, a gente fica assim, eu particularmente eu fico assim, horrorizada, né? De querer ver, assim, é tão triste ver tantas pessoas indo cada vez mais pro buraco, sai de um, vai pro outro, sai do sistema religioso, maçônico e entra no judaísmo. É o que mais tem aí, irmãos. Pessoas que saem do sistema, mas que estão ainda no sistema. Não quiseram se limpar. E se não se limpar, irmãos, não adianta sair do sistema e não se limpar. A gente tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem parte com o nosso pai. Porque a gente sai imundo, a gente sai sujo do sistema religioso. E aí vai entrar em outra coisa mais suja ainda, irmãos. E vou falar pros irmãos, o judaísmo é coisa terrível. É terrível, porque eu já entrei. No início, eu comecei a seguir um pouco desse Al-Rochu aí, e Al-Ruana, e Al-Rudin, essas coisas aí, irmãos. E é uma coisa que eu vou dizer pra vocês, só pela misericórdia do Pai
que a gente sai. Só pela misericórdia. Isso se não sair ainda como um ateu, né? Porque é um caminho assim, irmãos, que, olha, eu vou falar para os irmãos, é complicado. Satanás tá... O diabo tá, irmãos, trabalhando assim de uma tal forma ainda. E ele vai trabalhar mais aí no nosso meio. Porque ele sabe que nós sabemos a verdade, ele sabe que nós estamos falando contra ele. Nós sabemos que Azazel a qualquer momento vai se assentar no trono aí agora. Né? A gente só tá esperando tudo acontecer. E eles vão, irmãos, mexer com o meio de nós. A gente tem que estar preparado, a gente não pode... Tem que estar seguindo os passos do nosso pai. E correr, irmãos, correr para falar a verdade do jeito que a gente puder. Se puder fazer cartas para mandar, fazer DVD, fazer vídeo pela internet, falar com as pessoas na rua, no seu trabalho, aonde nós estivermos, irmão, a gente tem que se esforçar para poder falar para as pessoas a verdade, porque a gente tem muito pouco tempo. E eu vejo que tem pessoas aí preocupadas com tanta coisa, irmãos, tanta coisa desse mundo, e não tá se preocupando com os irmãos aí. Eles pegar igual aquela passagem, aquela parábola dos talentos. Eles igual aquele servo que pegou um talento e escondeu. E não falou o que vai acontecer com ele. Foi lançado nas trevas. E assim vai acontecer, irmãos. Não adianta a gente saber a verdade e não falar pros irmãos. Isso não é amor. Como a gente pode, irmão, saber a verdade e deixar tantas pessoas aí no engano do sistema religioso? Com aqueles demônios, aqueles anjos caídos lá, enganando as pessoas. Então, irmãos, vamos ter amor, vamos sentir amor, vamos se preocupar com o que importa. Correr enquanto é tempo, porque o tempo tá se acabando. Então era só isso mesmo, irmãos. Fiquem na paz, nosso Pai, e até o próximo vídeo.